Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. I wish to reiterate the firm call I made last week, which is indeed referring to a plausible endgame for the pandemic. O diretor da Organização Mundial da Saúde na Europa afirmou na última semana que o continente está próximo de controlar as infecções por Covid-19. 3 fatores justificam o otimismo: a imunidade resultante da vacinação, uma menor gravidade no quadro de saúde dos infectados pela variante Ômicron e a aproximação do final do inverno. O Dr. Hans Kluge, que é o diretor da OMS aqui para o continente europeu, levou em consideração que esses 3 fatores podem realmente levar a Europa a como se fosse um cessar-fogo, da pandemia. Apesar disso, ele disse que é necessário ainda se manter, obviamente, a cautela e fundamental que os governos continuem com as campanhas de vacinação, mas na opinião dele, ainda que surjam outras variantes nos próximos meses, hoje a Europa tem mais preparo para lidar com elas, justamente por causa desses fatores que eu citei, e disse que ainda assim não seria necessário, por exemplo, colocar restrições novamente, as duras, como foram no ano passado, ano retrasado, para combater essas possíveis novas variantes. O pronunciamento da OMS foi feito dias depois da Europa bater o recorde de novos infectados, quase 12 milhões, na semana do dia 24 de janeiro. No Brasil, os dados ainda indicam um cenário preocupante. O país registra alta em número de casos e mortes por Covid-19. A média móvel de novos infectados bateu recordes seguidos nas últimas semanas. E a quantidade de vítimas diárias da doença voltou a crescer em janeiro, depois de meses de queda. O que chama a atenção é que países que registraram antes infecções pela variante Ômicron observam agora uma queda rápida e consistente na curva de transmissão. É o caso, por exemplo, da África do Sul, da Austrália. Neste episódio do Item Mais, a nossa missão é entender o cenário da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. O que as curvas de transmissão no mundo nos indicam sobre a realidade brasileira. Recebemos hoje Etel Maciel. Ela é epidemiologista e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Etel, prazer lhe receber aqui no Item Mais. Bem-vinda, e temos muitas dúvidas, portanto um bate-papo aqui bastante extenso. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Doutora, ao longo da pandemia, quando olhávamos para os números do Brasil, observávamos a Europa como um espelho do que nos aguardava, do que seria o nosso futuro. Podemos fazer isso nesse momento? Então, Carol, o Brasil tem algumas particularidades, principalmente porque nós não temos, nesse momento, medicamentos que já estão comprovados, a sua eficácia. A gente não tem um programa de testagem como vários países da Europa têm, e nós vamos ter aí o nosso carnaval. Então, vou colocar essas 3 diferenças principais, mas o que está acontecendo na Europa e também nos Estados Unidos tem servido para a gente aprender e já nos planejar para o que pode acontecer, Então, o que a gente viu até agora, Carol? A subida da curva da Ômicron, a subida, a transmissão acelerada, ela acontece aí em torno de 25, 45 dias. Nós já estamos vendo nesse momento que alguns estados do Brasil parecem ter passado o pico, aquele maior ponto de transmissão, no caso São Paulo e Rio, e outros estados estão caminhando por uma desaceleração, mas como o Brasil, a variante não entrou, Carol, nos estados ao mesmo tempo, naturalmente porque Rio e São Paulo são importantes entradas no Brasil e são importantes locais de mobilidade, entre outros estados, muitos voos que passam por esses locais, principalmente as capitais. Então, acontecem primeiro, no Rio e São Paulo, e depois vai espalhando para o resto do Brasil. Então, na média do Brasil, a gente acredita que até a segunda semana de fevereiro, então, provavelmente até 14, 15 de fevereiro, a gente tenha atingido o maior pico de transmissão no Brasil e a gente comece a desacelerar, comece a diminuir a transmissão. Então, é isso que nós esperamos. Nós não sabemos exatamente se a nossa queda, porque nos países da Europa, a queda, a desaceleração demorou o mesmo tempo para chegar no pico. Então,
vamos dizer assim, se a gente estiver comparando com uma montanha, o pico da onda, subir a montanha demorou o mesmo tempo para descer a montanha. Então, entre 25 e 45 dias. Só que aqui no Brasil, Carol, nesse meio tempo da descida, da desaceleração da transmissão da Ômicron, a gente vai ter o carnaval. Então, essa é uma preocupação a mais que os países da Europa não tiveram. Daí minha pergunta, doutora, nessa descida da montanha, temos o carnaval, só que não seria um momento em que poderíamos viver, por exemplo, a imunidade híbrida, portanto, uma parcela da população vacinada e uma outra parcela recém-recuperada de uma infecção por Covid-19? Exatamente, Carol. A previsão, inclusive, de vários especialistas mundiais que estão auxiliando nesse momento para pensarmos, né, a pandemia, é que por volta aí de meados de março, quase 50% da população mundial já vai ter entrado em contato com o vírus, provavelmente porque se infectou, e mais que 50%, provavelmente 60% já vacinados também. A gente tem um pouco mais de 50% agora da população mundial vacinada. Demoramos a chegar nesse número, mas agora estamos indo aí um pouco mais rápido, porque a gente tinha uma desigualdade muito grande na distribuição de vacinas, né, Carol? Isso fez com que o mundo ficasse com uma cobertura vacinal muito desigual. Agora estamos aí passando dos 50%, que também é muito importante para a nossa estratégia de controle da pandemia. E muita gente, doutora, não compareceu aos postos de saúde para tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Quais são os riscos que essa parcela da população corre? Nós aprendemos que a Ômicron, ela teve um impacto importante na efetividade das nossas vacinas. Então, ela diminuiu aquela proteção da vacina pelo conjunto de mutações, de mudança que essa variante Ômicron teve, ela diminuiu a proteção que a vacina confere para nós em relação à infecção leve, aqueles casos de infecção leve. Os estudos também mostraram que na presença da terceira dose, é como se a gente relembrasse o nosso sistema imunológico como combater o vírus e a proteção era ampliada. Então, a gente aprendeu isso e estamos, inclusive, vendo o Reino Unido, né, os dados do Reino Unido que já desceram, né, a montanha, já estão na desaceleração da curva, como a importância, eles chegaram um pouco mais, acho que eles estão com 65% exatamente agora, porque muda um pouco de semana para outra, mas em torno de 65% de pessoas vacinadas com a dose de reforço, o booster, e isso ajudou muito no enfrentamento dessa onda da Ômicron. Aqui o Brasil, a gente, dependendo do estado, né, a gente tem uma diferença, mas estamos aí em torno de 30%, então ainda muito pouco o número de pessoas que receberam essa dose de reforço. Mesmo assim, estamos vendo muita infecção em pessoas vacinadas, sintomas mais leves e internação. Nós estamos vendo um maior número em pessoas não vacinadas ou que tenham o esquema incompleto, só uma dose da vacina, e naqueles vacinados com o esquema completo e até com a terceira dose, nós estamos vendo internação naqueles casos onde as pessoas têm uma condição de imunossupressão, Carol, que tem um sistema imunológico mais vulnerável, ou porque tenham outras doenças de base, que diminuem a imunidade, né? Ou a própria idade, porque nós sabemos que, infelizmente, né, quando a gente vai envelhecendo, uma das coisas que nós vamos tendo uma diminuição, né, um enfraquecimento, é a nossa capacidade de resposta do nosso organismo a esses agentes agressores, como esses vírus, bactérias, e por isso essa terceira dose é tão importante para esse grupo. Essa curva de infecção da Covid-19, doutora, foi assustadora. Muitas pessoas da mesma família, do mesmo ambiente de trabalho, sendo infectadas pela doença, em função das características da própria Ômicron, doutora, portanto, uma variante extremamente transmissível. E mais um ponto, o fato dela ser extremamente transmissível garante uma curva mais rápida de queda das infecções?
Então, Carol, o vírus foi se modificando ao longo desse período. Quando a gente começou, o SARS-CoV-2, quando ele começou a nos infectar, e também estava aprendendo, o organismo humano, ele não era tão transmissível, ele evoluiu, mudou, fez mutações, aprendeu também, com o nosso organismo, aprendeu como entrava melhor nas nossas células, como nos infectava mais. E aí, esse conjunto de mutações foi dando, a possibilidade de surgimento de variantes mais transmissíveis. Então, a gente teve a alfa, que surgiu primeiro lá no Reino Unido, que foi detectada no Reino Unido e depois se espalhou rapidamente. Nós tivemos a gama aqui no Brasil, que foi responsável por aquela nossa onda que muito triste, de chegarmos aí a mais de 4.000 óbitos por dia. E agora a delta, que foi importantíssima em vários locais do mundo e aqui também, mas tivemos um impacto menor da delta aqui no Brasil, mas a delta era muito transmissível, e agora a Ômicron, que é mais transmissível que a delta ainda. Então, se a gente colocar assim para os ouvintes aqui que estão nos acompanhando, do ponto de vista do vírus, a gente tem que pensar como ele, Do ponto de vista do vírus, é uma vantagem ele transmitir para muita gente, porque o que ele quer garantir é como se fosse a sobrevivência dele. Ele sobrevive infectando as nossas células e se multiplicando dentro delas. É assim que ele vai transmitindo o código dele e vai passando de uma pessoa para outra. Então é muito vantajoso para ele ser transmissível. E não é tão vantajoso para ele ser muito agressivo, porque nas doenças onde causa doença grave muito rápido e a pessoa morre, essa pessoa tem pouca possibilidade de transmitir para outra. Então, não é uma vantagem muito para o vírus. O que aconteceu com essa Ômicron? Ela, até o momento, é a mais transmissível de todas e teve um impacto grande, Carol, porque nas outras variantes, a gente observava até numa casa com 5 pessoas, que às vezes uma pessoa se infectava, ficava doente, e os outros não. Às vezes 2 pessoas e os outros não. Agora, com a Ômicron, ela produz uma quantidade de vírus tão grande que praticamente o que nós estamos vendo é que todas as pessoas da casa, se não todos, ficam infectados. Então, ela tem o que a gente chama de um alto risco de transmissão intradomiciliar. Quando a gente fica mais próximo das pessoas, e na casa, a gente fica muito próximo das pessoas que moram conosco, a gente tem, então, uma quantidade de vírus grande e faz com que a gente consiga infectar as pessoas que estão ali à nossa volta. O que nós já sabemos também, Carol, que é mais um benefício da vacina, é que aquelas pessoas vacinadas, principalmente com a dose de reforço, elas têm uma quantidade menor de produção de vírus. Então, o vírus se multiplica menos no organismo das pessoas vacinadas e aí ele também transmite menos. É o que nós sabemos até o momento. O mundo registrou nas últimas 24 horas o maior número de mortes por Covid desde maio do ano passado. O Brasil bateu novo recorde de casos de Covid-19. Nos aproximamos de 300 mil casos em 24 horas. Foram 298.408 infectados, segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS. Perto de completarmos 2 anos de pandemia, ainda é difícil imaginar o fim da luta contra a Covid-19. Com uma parcela cada vez maior da população vacinada, cresce a expectativa de que esse momento esteja próximo. Mas a detecção de novas mutações do coronavírus tem sido motivo de alerta na comunidade científica. E o Ministério da Saúde informou que, até agora, foi notificado sobre 5 casos aqui no Brasil da linhagem BA2 da variante Ômicron, aquela sublinhagem. 2 casos foram confirmados em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. A pasta informa que a sublinhagem da variante Ômicron não tem impacto no diagnóstico laboratorial do vírus ou na eficácia das vacinas. O Ministério diz ainda que não há evidências de que a nova linhagem é mais ou menos transmissível ou se é ou não é mais grave. Em entrevista à CNN, a microbiologista Natália Pasternak apontou que, diante do quadro da pandemia, o aparecimento de novas linhagens do vírus não chega a surpreender, mas ainda é preciso tempo para determinar a consequência dessas mutações. Em
ter uma subvariante dela, uma variante que veio da Ômicron, não é surpresa nenhuma, do jeito que ela está se multiplicando pelo mundo com o escape de vacinas, a maneira como ela se tornou prevalente tão rapidamente, era de se esperar que a gente tivesse alguns derivados. O quanto isso é preocupante, não dá para dizer ainda. Se ela é mais grave, menos grave ou igual, são as mesmas perguntas que a gente teve quando a Ômicron chegou em relação à Delta. Será que o quanto ela é mais transmissível? Será que ela causa doença mais grave ou menos grave? Então são as mesmas perguntas que a gente tem que responder agora e a gente ainda não sabe, é muito recente. Seguimos a nossa conversa com a Ethel Maciel, epidemiologista, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, para falarmos então sobre as subvariantes que também surgem nesse momento no mundo e registros inclusive aqui no Brasil. Doutora Ethel, houve confirmação de casos de infecção pela nova linhagem, pela subvariante da Ômicron no Brasil, assim como acontece em outras partes do mundo. O quão preocupante é isso, doutor? E afinal, o que é uma subvariante? O que ela nos aponta, por exemplo, em termos de gravidade com relação à doença? Essa subvariante, ela não fez tantas mudanças para que ela fosse considerada uma nova variante, mas ela tem algumas outras mudanças que deram a ela ainda mais vantagem, Carol. Ela ficou mais transmissível. Eu tenho explicado, Carol, que é como se aquela proteína S, aqueles espinhozinhos do vírus, que é como se fosse uma chave que ele entra na nossa célula, é como se a chave ficasse mais fácil dele abrir a nossa célula e entrar. Então, essa vantagem que o vírus tem, consegue entrar muito mais rápido na nossa célula e ali se reproduzir, se multiplicar, ele faz com que a gente tenha mais vírus circulando, que a gente infecte mais pessoas. O que pode acontecer com a entrada desse subtipo aqui da Ômicron, aqui no Brasil, é que a gente pode ter aquela descida da montanha um pouco mais lenta. O que a gente viu em outros países, Carol, é que a subida e a descida tem mais ou menos o mesmo tempo, que eu falei, entre 25 e 45 dias. Mas essa variante, esse subtipo, né, da Ômicron, pode fazer com que a gente demore mais dias para descer do que os dias que a gente demorou para subir a montanha. E mais uma vez, como a vacinação se insere nessa questão, doutora? Enquanto o índice de imunização da população mundial não for satisfatório, corremos o risco de identificarmos novas variantes, novas subvariantes, novas linhagens? Carol, toda vez que o vírus vai sendo transmitido de uma pessoa para outra, e quando a gente tem uma transmissão muito acelerada, e essa é a preocupação, né, de todos os países, é tentar diminuir a transmissão e isolar mais rápido as pessoas, por isso a importância da testagem. Quanto mais rápido a gente descobre alguém positivo e ela entra em isolamento, ela deixa de transmitir e a gente deixa de dar oportunidade ao vírus para ele ser transmitido de uma pessoa para outra e possibilitar mutações. Então, diminuir a transmissão é fundamental. Nós vimos que, infelizmente, desde a Delta, a variante Delta e agora a Ômicron, elas tiveram um impacto importante nas doenças leves, porque antes da Delta, principalmente essas vacinas de RNA, a gente tinha uma diminuição grande de transmissão. Pessoas vacinadas dificilmente transmitiam a doença, porque não tinham infecções leves e não transmitiam a doença. Quando a Delta chegou, ela mudou esse cenário. E agora a Ômicron teve um impacto ainda maior. Então, as pessoas vacinadas têm doenças leves, podem ter doenças leves e acabam também transmitindo. Então, o que a gente precisaria agora? Tem uma discussão aí de quarta dose, a gente está acompanhando Israel, que já está fazendo quarta dose. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo a quarta dose para os imunossuprimidos. Nós estamos vendo também o estudo de Botucatu, que já está começando a quarta dose para todos acima de 70 anos, que são aqueles que têm uma diminuição, né, de resposta imunológica. Então, a gente precisa de mais dados para poder entender. O que tem uma outra discussão atualmente, né, na ciência é que a gente precisa de vacinas melhores, vacinas que possam também diminuir essa transmissão e vacinas remodeladas para essas variantes aí. Também há discussão da ciência daquela vacina, aquele spray
nasal, que também poderia ser importante nessa diminuição de transmissão. Então, ainda nós estamos no meio da pandemia, de um vírus que é novo e que a gente está aprendendo. Eu sempre gosto de falar isso, Carol, porque às vezes quem nos acompanha e tem acompanhado, né, a imprensa, os cientistas falando, podem pensar, nossa, mas agora vocês estão falando isso, mas vocês falaram antes isso, agora mudou. É porque o vírus vai mudando e a gente vai aprendendo, né? À medida que ele também evolui, nós também precisamos evoluir nas nossas medidas de prevenção. Doutora, a senhora usou a expressão vacinas remodeladas. Isso significa que teremos a vacinação contra a Covid-19 como uma constante? Podemos até pressupor que a vacinação contra a doença será anual, por exemplo, como é o caso da vacina da gripe? Carol, a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Eu acredito, até o momento, né, vendo tudo e acompanhando o que nós estamos fazendo, que acredito que sim. Porque esse vírus vai continuar entre nós, vai continuar fazendo mutações, nós vamos controlar a pandemia, mas o vírus vai continuar aqui e muito provavelmente a gente vai precisar, semelhante à gripe, fazer aquela vigilância genômica, então entender variantes, subtipos que estão circulando para que a gente avalie a necessidade de remodelar vacinas e talvez termos vacinas anuais ou a cada 2 anos. Ainda não temos certeza disso, mas acredito que vamos caminhar para isso. Doutora Etel, conversa super esclarecedora, muitas dúvidas aqui eliminadas nessa conversa. Mais uma vez, obrigada, sempre um prazer, venha sempre. Obrigada, Carol, um prazer falar com você, um prazer estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes. Não é hora de baixar a guarda, siga se protegendo com o uso de máscaras, higienizando as mãos e, claro, sempre aquele recado, vacine-se contra a Covid-19, 2 doses, dose de reforço, fique atento ao seu calendário de imunização. Nós ficamos por aqui hoje, mas amanhã estamos de volta. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.